Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Desempate na Copa do Mundo da FIDE 2023. Temos Magnus Carlsen contra Vincent Keymer. Magnus Carlsen que está ressurgindo das cinzas depois de ter sido derrotado na primeira partida da quarta rodada contra o garotinho Vincent Keymer. Na segunda partida, o Keymer podia ganhar. Tinha um tático lá, ele podia capturar um peão, sacrificar uma peça, depois ele recuperava a peça. Não era tão impossível assim, tanto que o próprio Magnus Carlsen durante a partida viu, depois a gente viu nas imagens quando o Vincent Keymer não fez o tático, a cara de choque que o Carlsen fez e o garoto ficou surpreso olhando para o Carlsen pensando, o que aconteceu? Então, Vincent Keymer teve a possibilidade de eliminar o Magnus Carlsen da Copa do Mundo, acabou não conseguindo e mesmo numa partida ainda equilibrada, Magnus Carlsen conseguiu dar um jeito de complicar e vencer. Agora é o seguinte, pessoal, partidas rápidas agora, partidas para desempatar. Vamos para a primeira delas. Serão jogadas duas partidas rápidas. O vencedor do match passa para a próxima fase da Copa do Mundo. E se empatar essas duas partidas rápidas, aí vai tirando mais tempo, até virar blitz, até virar 3+2, e aí até quem ganhar. Vamos lá então. Magnus Carlsen com as peças brancas abre com o peão dama. Temos o cavalo em F6, C4... E6, Magnus Carlsen joga, vai jogar a sua catalã, a sua arma favorita, será? D5 foi jogado pelo Keymer, temos trocas no centro, e por enquanto o Magnus Carlsen vai jogando normalmente aqui com o cavalo C3 e não foi pro fianqueto não. C6 foi jogado, dama C2, temos aqui o bispo em E7, ambos os jogadores fizeram esses primeiros lances com velocidade, e o Magnus Carlsen gosta muito do bispo em F4, né? É difícil você ver o Carlsen jogar estruturas do tipo E3 direto aqui. Ele sempre passa o bispo. Bispo F4 foi jogado G6. E3, agora sim, bispo vem para F5. Dama atacada, bispo desenvolve. As pretas trocam o seu bispo mal, né? O bispo onde os peões aqui, muitos peões, principalmente os fixos, estão nas casas claras. Então é uma boa. Aqui para o Vincent Keymer, troca e segue com o desenvolvimento do cavalo. Carlsen rasga um H4 aqui. Temos dama em A5. Vincent Keymer responde na mesma moeda. Ataca na ala da dama. Rei F1 foi jogado. Opa, agora botou fogo aqui. Jogou pimenta pelo tabuleiro. Pegou a tabasco aqui. Deu até aquele tampo aqui. A batidinha aqui em cima. Porque agora é o seguinte, pessoal. Rei F1 tá dizendo o seguinte. Eu não vou fazer o rock, claro, óbvio. Eu vou atacar na coluna H. Pode vir na ala da dama que não tem problema. O meu rei tá seguro aqui. H5 foi jogado. Keymer fala, calma, também não é assim. G3 foi jogado rock, rei G2, Carlsen faz um rock artificial aí. E agora a torre de F em E8. Cavalo G5 jogado pelo Carlsen, um lance perigoso aqui, hein? Não tem ninguém tomando conta da casa de E6, pode ter tema de sacrifício no futuro, vamos ver como segue. Cavalo em F8, já tentando trazer mais um defensor aí pro rei. E aqui A3 jogado pelo Carlsen, cuidando dos business aqui na ala da dama também. Dama D2 foi jogado, torre de H em E1, temos A5 buscando o ataque na ala da dama. Carlsen traz a outra torre para o jogo, buscando será uma ruptura no centro. Cavalo propõe trocas em H7, o Carlsen fala ok. Rei captura e agora E4, era isso que o Carlsen queria, essa ruptura. Peão toma, cavalo vem, dama vem para D5, dama vem para F3. Né? Aqui estava cravado, por enquanto tem duas defesas. Cavalo por E4 vai para as trocas. Torre por E4 foi a escolha do Magnus Carlsen. Bispo F8, a torre atacada várias vezes. Torre por E8, temos torre por E8. E aqui é a troca das damas. Bora jogar esse finalzinho aí, 6 peões para cada lado. Carlsen segue com torre C1, temos bispo G7 pelo Keymer. Aqui seria mais ativo jogar com a torre na sétima, é o que manda o manual. É o que manda o Dr. Orfeu D'Agostini no seu livro O Xadrez Básico, né? Mas aqui o Vincent Keymer faz o lance bispo G7. Um lance que faz todo sentido do mundo, atacando o peão central. Mas o computador enxerga que esse lance é ruim porque agora bispo E3 é o bispo monstro, né? O bispo que protege o peão, que bloqueia a torre. Torre E4 coloca pressão no peão central, mas agora o Carlsen tem torre C5, vai buscar aqui, ó, vai catar milho. Bispo por D4 foi jogado, bispo por D4, torre por D4, torre por A5. F6 foi jogado, torre B5, já protege o peão de B2, peão de B7 já foi. G5 foi jogado, torre por B7. Magnus Carlsen vai catando milho pelo tabuleiro. Rei G6 ao peão, Rafa. Né?
Rafa Milk, o Magnus Carlsen vai catando milho, o peão, né? Eu sou uma piada pra você? Calma, pessoal. Peões são importantes, podem até serem promovidos, são grandes, né? Não vamos chamar de milho também, tá certo. Agora é o seguinte, pessoal, torre B4 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Vai propondo trocas, ele quer jogar um finalzinho. Torre D1 aqui evitando tudo isso e rei F3, o Magnus Carlsen também não vai fazendo os melhores lances aqui segundo computadores, mas ok. Como é que vai segurar essa turma aqui na ala da dama, né? O ponto todo é esse. Rei F5 foi jogado, rei E2, torre atacada vai para B1, A4 dispara o peão. Keimer cria um alvo aqui em H4 para ele tentar alguma coisa, mas essa torre aqui tá cortando o rei, defendendo o peão. E agora, como é que segura isso? Vincent Keimer segue com torre A1, Carlsen traz o rei agora, o rei centralizado. Acabou isso daqui, rei E5 foi jogado? Como prosseguir aqui? Como o xadrez é difícil, né? Magnus Carlsen tem 15 minutos no relógio, Vincent Keimer tem 30 segundos. E aqui é muito difícil encontrar o melhor lance da posição, que é B3. Passando a vez. O Magnus Carlsen vai para um lance lógico aqui na posição. Um lance que dá o equilíbrio de volta para o Vincent Keimer, porque agora o rei não está mais cortado. E o rei vai lá para a casa de G4. Rei F5 foi jogado. E não adianta jogar rei F3 aqui, porque vai vir torre F1 cheque, né? E vai tentar ganhar essa casa. Se o rei vier para G, cheque aqui. Quando o rei for atrás da torre, volta a torre para cá e fica ameaçando o rei entrar aqui na casa de G4. Então o Magnus Carlsen fez besteira. A partida segue com rei D4, rei G4 pelo garoto Keimer. Um lance extremamente preciso. Notem que aqui rei por peão não daria boa posição aqui, porque mais uma vez o peão de H4 agora ficaria defendido e o rei está muito próximo aqui de dar suporte para o peão e ainda tem um outro peão aqui se precisar, né? Por isso a partida seguiu com rei G4 pelo garoto Keimer. Sabe o que faz? Temos rei por D5, rei por H4. Rei E6 encosta no peão, rei G3 abre caminho para o peão passar. Esse garoto aqui é pesado, esse alemão. Discípulo de Lasker. Tá lascado o Magnus Carlsen aqui. Rei por F6, H4. F5, H3. Rei G5, H2. O peão mais rápido da história. Torre H4 tenta segurar o peão. Torre por A4 aqui pelo garoto Vincent Keimer. Lance brilhante. Magnus Carlsen tem que sacrificar a torre. E agora vai jogar rei 2 peões aí, rei 2. Agora me chama de milho, que eu quero ver. Agora eu não sou milho, agora eu sou o Messias. De milho a Messias. Agora é o seguinte, pessoal, esse peão aqui vai salvar o jogo, esse milho aqui. F6 foi jogado, rei G3, F7, torre F4, rei G6, exclama, mas que outra você jogaria aqui? B3, deixa eu tomar. Rei G6, rei F3 foi jogado, rei G7. E aqui nós temos um empate, né? O Magnus Carlsen coroa e o rei chega a tempo aí. Gostei do B3, B4, que terminou com um toque de humor ainda aqui a partida, né? Magnus Carlsen contra Vincent Keimer. Primeira partida do desempate aqui nas rápidas. Terminou no empate. Bora ver a segunda partida. Muito bem, galera. Antes da gente começar o vídeo, uma dica para você que quer trabalhar com tecnologia, quer entrar nessa área ou já trabalha. Inclusive, ó, sai daí, Rafael. Olha que legal esse QR Code, não. Essa imagem gerada aqui no Midjourney, né? Aqui embaixo a gente tem o prompt utilizado, olha aí. Diving Sweet Head, Minimal Gear, Hacker Codes, blá, 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 blá. Um longo prompt muito bem especializado aí para gerar essa maravilhosa imagem aí, né? Volta aí, Rafa. E aí é o seguinte, pessoal, você também pode aprender, né, engenharia de prompt, pode trabalhar o curso ali de algoritmos generativos que você pode aprender na Alura, ChatGPT, Midjourney e muito mais, como trabalhar com essas tecnologias para a sua área, né? Que pode ser em tecnologia ou não, até pode ser útil para você que é médico, administrador, advogado, várias profissões aí podem se beneficiar do uso da tecnologia, né? E o caminho das pedras para você aprender a programar, aprender a lidar com essas novas tecnologias é a Escola Online Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Na Alura você vai aprender de verdade, porque a Alura é uma escola de verdade, são várias formações aqui que você vai escolher. Lembrando que uma matrícula na escola dá acesso a todo o conteúdo aqui da escola e você vai escolher aquela formação que mais te interessa. E cada formação, uma trilha de cursos reconhecidos pelo mercado de trabalho, certificados para que você ali tenha o seu currículo também mais robusto e possa buscar
né, as suas chances aí no mercado de trabalho ou conseguir a sua tão sonhada promoção. Aqui no link que eu vou deixar na descrição você conhece os diversos depoimentos de quem já mudou de vida com os cursos da Alura e além de tudo para a galerinha do canal Xadrez Brasil tem desconto utilizando o link que tá aqui na descrição, tá bom? Quem sabe o próximo depoimento aqui pode ser o seu. Aproveita, matricule-se aí na Alura. Bora ver a segunda partida aqui do Carlsen contra o Keimer, vamos lá! Muito bem, galera. Agora o Vincent Keimer tem as peças brancas contra Magnus Carlsen. Lembrando, pode ser a decisão. Pode ser a decisão. Quem ganhar aqui passa para a próxima fase aqui na Copa do Mundo, hein? Já serão agora 16 jogadores apenas, hein? Na próxima rodada, na quinta rodada. O Vincent, tudo pode acontecer aqui agora. Vincent Keimer tem as peças brancas. Abre com peão dama. Magnus Carlsen responde com cavalo F6. Temos aqui C4 e 6. Desenvolvimento do cavalo. Temos aqui a Ninzo Índia com bispo B4. F3, tá na moda. Cavalo C6 foi jogado. E4, centro forte. Magnus Carlsen ataca o centro com E5. Temos A3, bispo questionado. Bispo toma, peão toma. D6 traz a proteção para o centro. Cavalo E2, B6 para o bispo poder jogar. Cavalo vai para casa de G3, cavalo A5, já pressionando o peão de C4. Bispo D3, H5. Magnus Carlsen tá muito comum ele. Daqui a pouco ele vai jogar um rei F8. Ele vai abolir o roque aqui. O roque foi jogado, H4. Cavalo vem para casa de F5. Bispo toma, peão toma. Dama D7. Já colocando uma pressão no peão. Por enquanto o bispo aqui tá fazendo um bom papel aqui de defender essa turminha. Torre B1 foi jogado, grande roque jogado pelo Magnus Carlsen, roques em alas opostas, emoção pela frente. Bispo G5 foi jogado, C5, buscando uma ruptura na ala da dama, esse Carlsen aí assumindo todos os riscos. D5 foi jogado. É um lance que os computadores não gostam, de fato, talvez eles preferem H3, aqui coisa de computador, teria que explorar aí 20 lances pra frente pra explicar o lance D5, que é um lance natural na posição, ganha espaço na ala da dama, deixa o centro fechado e o cavalo aqui fica com... vai ter que gastar muitos lances aí pra voltar pro jogo. Torre H5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, aqui mais uma vez, computadores preferem torre de D em G8, vambora. Aqui torre B5 foi jogado, F4, bispo defendido, torre de H volta pra H8, F por E5, D por E5 e aqui... Dama em E1 foi jogado, mais uma vez o computador prefere um lance como H3 aqui. Bora. Peão atacado, E4 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Que lance é esse, meus amigos? E agora a ideia dele é a seguinte, né? Esse bispo por peão. O Carlsen quer cravar aqui o bispo e começar a pressionar na coluna D. Apesar de que aqui é possível capturar o cavalo e liberar a pressão para cima do bispo, e não é tão fácil de pilhar para cima desse bispo, sendo que as brancas têm alguns recursos defensivos, mas... as pretas têm com certeza uma boa posição por conta dos peões aqui enfraquecidos. Por isso a partida seguiu com o bispo por F6 diretamente. Torre de D em E8 jogado pelo Carlsen. Que chique, mantém aqui os dois bispos atacados. Aqui temos bispo por G7 pelo Keimer e por D3 capturando agora e atacando a dama. Emoção na partida, dama D2. Magnus Carlsen salva a torre e tem um bom ataque na coluna G. E aqui F6 jogado pelo Vincent Keimer, hein? Que loucura! Torre E4 foi jogado agora aqui pelo Magnus Carlsen. É possível capturar o peão, mas eu não sei porque o Keimer preferiu jogar aqui torre de B em E1. Ficou aí com receio, provavelmente, dessa manobra aí de torre. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Magnus Carlsen segue com torre toma. E agora tem um lance muito bom aqui na posição, que seria o lance dama F5, protegendo aqui o peão de D3. E, enfim, com uma posição aqui interessante, continuar pressionando aqui em C4, né? Seria uma posição, um lance bom aqui para o Carlsen. Mas o Magnus Carlsen aqui, mais uma vez, assim como na partida anterior, ele esteve com posições ali, né? Podia ficar com vantagem. Segue agora com torre E8, jogado aqui pelo Magnus Carlsen, permitindo torre E7 aqui do Vincent Keimer. E agora temos trocas aqui. Em E7, Magnus Carlsen captura o peão. Keimer se livra desse poderoso peão aqui em D3, né? Por enquanto, o Vincent Keimer segue com um peão a mais. No entanto, peões dobrados, reis expostos, ainda tem muita luta. Magnus Carlsen segue com dama em E1 com cheque. A dama cobre, dama E3 com cheque. Legal, joga o rei para o canto, dama E4. Bacana, pressionando aqui o peão do C4. Posição do Magnus Carlsen é boa, porque os peões aqui são muito enfraquecidos, né? Vincent Keimer segue aqui com H3, o melhor lance da posição, evitando problemas de mate na fileira do fundo.
E o Carlsen segue aqui com F5. Temos dama em F3, um erro aqui pelo Vincent Keimer. Aqui talvez poderia jogar um lance como o bispo H6, evitando o lance F4. Fica controlando bem aí, né? Então seria uma possibilidade. Também pode depois vir para G5, atacar o peão de H, né? A dama tem que ficar amarrada na defesa. Seria uma boa continuação, mas agora dama F3 foi jogado pelo Vincent Keimer. Aqui dama por F3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, peão toma, e agora cavalo por C4. Carlsen tem uma boa posição. Por quê? Porque o Vincent Keimer tem cacos de tabuleiro cacos de peão espalhados pelo tabuleiro, né? O Rafa é milho, é caco, depois vira o Messias, né? O peão tem essa característica mesmo, né? Conforme ele vai avançando, o peão passado e tudo mais, ele vai ganhando valor. A4 foi jogado. E aqui o Magnus Carlsen vem com o rei D7. A barrinha já tá dando 4 de pontos de vantagem aqui pro Magnus Carlsen. Bispo em F6 foi jogado, rei D6. Temos bispo por H4. Vincent Keimer espertamente cria o seu peão passado. Rei por D5. A partida é tensa, não é nada fácil de calcular. A máquina já tá vendo vitória para as negras aqui, mas e seres humanos? Tem que jogar. Bispo D8 foi jogado, cavalo B2, atacando o peão, H4 dispara o peão passado, rei E6 foi jogado pelo Carlsen, aqui cavalo por A4 seria o lance da engine, um lance bem ousado, né? Deixar o cavalo tão longe do peão passado. Magnus Carlsen preferiu jogar mais seguro, temos H5, cavalo por A4, agora sim o rei aqui tá dentro do quadrado do peão, olha só, né? Tá dentro do quadrado do peão, ou seja, se o peão avançar, o novo quadrado que vai ser feito também, o rei consegue entrar no novo quadrado. Significa que ele consegue defender o peão. Rafa, não dá para calcular só 1, 2, 3, 1, 2, 3? Pode também. A partida seguiu com C4. C4. Essa regra do quadrado ela é mais útil quando o peão tá longe, né? Aí pra você não calcular tantas vezes, você já desenha o quadrado de longe, né? Mentalmente, já vê lá e tal. Agora, uma vez perguntaram pro Carlsen o que seria, se ele gosta, né? Da regra do quadrado. Ele perguntou, regra do quê? Né? Então é curioso isso, né? É uma técnica didática que todos os livros de xadrez usam, todos os cursos usam. Ela é uma regra prática. De fato, a maioria dos jogadores usa, mas o Carlsen não conhecia, não. A partida segue com rei F7 aqui. Rei G2 foi jogado, cavalo B2, atacando o peão de C4, rei G3, cavalo por C4. Magnus Carlsen tem 2 peões a mais aqui nesse final. 3 peões passados e conectados. No entanto, esses peões ainda estão longe de serem promovidos. E é nisso que vai apostando Vincent Keimer. Rei F4 foi jogado, B5, temos rei por F5, B4, já são 5 pontos e meio de vantagem para o Carlsen. Rei E4 foi jogado e agora não temos um final fácil pela frente. Porque o rei do Keimer está vindo para a ala da dama, onde tem essa turma toda aqui. O Magnus Carlsen tem que jogar o lance B3, mas não é fácil. O que jogar contra rei D3 teria que achar aqui A5. O rei não pode tomar o cavalo por conta do avanço do peão. E A5 já dispararia outro peão. A5 protegido pelo cavalo. Essa é a manobra vencedora. Jogar B3 com A5. Não é fácil de achar isso. Magnus Carlsen joga aqui diretamente o A5. Você fala assim, tudo bem. B3 seguido de A5 ganha mais. Por que A5 não? Por que A5 é ruim? Magnus Carlsen faz o lance A5 e agora a Barilda descobre que... Aqui as brancas têm somente um lance de contra-jogo, que é o lance H6. Vejam que final difícil, né? Esse final aqui não dá pra falar mal nem de um nem de outro. Se errarem aqui, porque é muito difícil mesmo. Tá aí, uma posição difícil do xadrez é essa. H6 encontrou aqui o Keimer. Palmas pra ele por ter encontrado esse lance. Rei G6. Esse lance é brilhante porque agora o rei pode vir pra casa de D5 ou pode até jogar um H7, desviar o rei e jogar o rei D5, e o bispo ganha acesso à casa de F6. No entanto, segue de uma maneira diferente Vincent Keimer, bispo E7. Magnus Carlsen agora tem a possibilidade de jogar o lance B3 ou de jogar o lance A4, são 2 lances bons. No entanto, o xadrez é um jogo difícil. Magnus Carlsen segue com o cavalo D2 e mais uma vez, Magnus Carlsen, pela terceira vez na partida, tinha uma vantagem e a vantagem escorrega das mãos. Rei D3 foi jogado. Aqui é possível tomar o peão. O Carlsen prefere manter aqui a defesa do seu peão do C5. Rei C4 joga agora o Keimer A4. Protege o cavalo. Bispo G5 aqui pelo Keimer. Exclama. Protegendo o seu peão. Não pode tomar agora. O peão dispara.
Magnus Carlsen segue com o rei H7, temos bispo E3. Rei G6, bispo G5, vai propondo empate aqui o Vincent Keimer. Carlsen, inconformado, ainda tenta evitar as repetições. Cai o peão de C5, A3 dispara. O bispo agora tem que ajudar. Não dá tempo de tomar esse cavalo. O bispo volta para ajudar. Carlsen joga rei E2, bispo atacado. E aqui, o Vincent Keimer vai para esse lance aqui fantástico. Rei por peão. Deixando capturar o bispo e agora captura o outro peão. E nessa posição, ambos os jogadores concordam no empate, né, galera? Rei por peão. E aqui vai cair esse peão. Rei, cavalo contra rei. É um final empatado. Portanto, aqui tivemos mais um empate aqui nas partidas de desempate. Vamos ter mais 2 partidas agora, com menos tempo no relógio. Final aqui, desempate dramático, um dia dramático, um match dramático. Magnus Carlsen contra Vincent Keimer. E um já podia ter ganho, o outro já podia estar em casa. É uma loucura isso aqui. Vamos ver como vai seguir aqui as próximas partidas. Vamos lá. Muito bem, galera. Passamos da fase de 25 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo para a fase de 10 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Sim, vai fazendo isso. Agora mais 2. Se empatar as 2, vai para 5 mais 3. Depois 3 mais 2. Aí não tem jeito. Aí é quem tem que ganhar. Vamos dar uma olhada então. Vincent Keimer tem as peças brancas. Abre aqui com o peão dama. Temos aqui C4. Gambito da dama. Que não é um verdadeiro gambito. Porque, em geral, no gambito da dama, as brancas recuperam rapidinho o peão, né? Mas tem esse nome. C6 foi jogado, os cavalos se desenvolvem, os peões de E se desenvolvem, o cavalo de B sai, C5 ataca o centro. Gosto dessas ideias de C6 e C5, sempre surpreendentes, né? E agora temos C por D5, E por D5, bispo B5, cheque, bispo cobre. Temos as trocas, cavalo toma, B3 jogado pelo Vincent Keimer. Vai tentar ativar o bispo na longa diagonal. Magnus Carlsen segue com bispo E7. Bispo B2 se posiciona. Torre vem para a coluna C. Peão toma. Rasga a diagonal. Magnus Carlsen captura em C5. Tem uma entrada perigosa. Portanto, o roque foi jogado. Roque. E aqui dama em E2 cobrindo casas claras. E já preparando para atacar o peão isolado aqui. Esse peão aqui ele é um peão isolado do Magnus Carlsen. É um problema isso? Não necessariamente. Cavalo em F de E4 foi jogado, torre de F em D1, bispo F6, combate a longa diagonal de casas escuras. Cavalo D4, evita as trocas. Dama vem para D7, conecta as torres, torre briga pela coluna C, torre de F em E8, luta pela coluna E. E agora cavalo de 2 em F3, posicionando até aqui. Lances jogados com velocidade, mais velocidade pelo Carlsen do que pelo Keimer. No entanto, igualdade total aqui por enquanto. A gente não fica vendo alguém que está com algum problema aqui na posição, né? Portanto, é aquele momento do profilático. H6, H3, A6 jogado pelo Carlsen, joga logo, passa a vez. Dama E1 jogado pelo Keimer, torre C7, pode dobrar as torres. Torre C2 faz o mesmo. Torre na coluna C, Keimer joga com dama em A5. Ok, cavalo em E6 foi jogado, propondo trocas. Temos torre toma e a dama vem para B6, intensificando a pressão para cima do cavalo. Aqui é possível capturar e para as trocas, Magnus Carlsen prefere jogar com dama C8, dominando a coluna C. E aqui cavalo por E6, torre C6 primeiro, atacando a dama e o cavalo. A dama volta para B4 e agora F por E6, capturando de peão e trazendo uma proteção para o peão central. Muito bem, é possível agora lutar aqui pela longa diagonal, é possível trocar peça, bispo toma, cavalo vem para o centro, atacando o enfraquecido peão de E6. Torre C1, Magnus Carlsen propõe trocas, temos torre toma, dama toma. E teremos, portanto, aqui já no lance 29 um final. Vincent Keimer 2 minutos, Magnus Carlsen 4 minutos e 40. 6 peões para cada lado, estrutura de peão não exatamente simétrica. Podemos dizer que na ala do rei aqui 3 contra 2, no centro 2 contra 1, na ala da dama 2 contra 2. Bora ver. Dama cheque, F4 cobre, rei F7, já protegendo o peão enfraquecido de E6. A4 foi jogado, E5 se livra do peão atrasado. Cavalo volta para F3, A5 ataca a dama vai para casa de D2, peão toma. Galera, como prosseguir aqui, né? A gente tem aqui uma situação
aonde as brancas têm um peão isolado, mas também é um peão passado. Aqui no centro, as brancas têm uma maioria de 3 contra 2 na ala do rei. E Magnus Carlsen segue com dama C5. Temos dama em E2 pelo Keimer. Aqui, galera, é o seguinte, qualquer erro aqui é fatal, hein? Ah, vou jogar esse lance aqui, G5, sei lá, qualquer coisa. Vou jogar um G4 de brancas aqui. Cuidado. Qualquer passo em falso aqui pode ser fatal. As pessoas têm que manter o controle aqui, né? Manter o autocontrole aqui, que é difícil aqui. Dama C7, não pode inventar moda aqui. E agora o Keimer, existe uma pressão aqui no peão. O cavalo pode se juntar para atacar esse peão. O rei não vai ter acesso. Vai ter que enfraquecer um pouco a defesa do rei. Por isso o Keimer joga o melhor lance aqui. Cavalo E5 com cheque, não dando nenhuma possibilidade aqui para o Carlsen. Rei volta, dama D3. De olho possivelmente aqui na casa de G6. Também é possível jogar no futuro um cavalo G6. Aqui dama C8 jogado pelo Carlsen. Sim, é possível tentar essa ideia, mas não é que é uma ideia vencedora. Cavalo G6 você pode simplesmente tirar a dama aqui para C5 e tudo bem, né? Controla a casa de E7. Segue o jogo. Keimer preferiu trazer a dama. Já de olho na casa de F7. Não é que venceria nem nada, mas aqui não é melhor não dar chance pro azar. Dama em E6 foi jogado pelo Carlsen. Dama C2 vai manobrando o Vincent Keimer, 37 segundos o Keimer, 57 segundos o Magnus Carlsen. Cavalo H5 foi jogado, peão atacado, dama D2 defende, mantendo uma defesa aqui, mantendo um ataque lá. Carlsen segue com B6 também, protegendo esse peão aqui. Não pode ter um descuido aqui. Não pode ter um descuido. Podia até ter deixado uma armadilhazinha, jogar um rei H7 aqui, pro rapaz tomar aqui, Caio de F4 com o cavalo atacado, né? Mas aqui B6 preferiu jogar seguro Magnus Carlsen, o tempo já igualou, dama D4, tá pior o tempo do Carlsen, já igualou. Cavalo F6, dama vem para D3, cavalo H5 propondo empate. Aceito aqui pelo Vincent Keimer. Na primeira partida de 10+10 tivemos um empate. Magnus Carlsen jogando de negras, Vincent Keimer jogando de brancas. Esse Vincent Keimer é um monstro, né? Um monstro, a gente fala dele já desde que ele tem 14 anos de idade no canal. Ele já tá com 18, a gente dizia, eu não vou Bob Fischer, a gente dizia, né, mundos e fundos aí, um futuro jogador do torneio de candidatos, não é assim que a gente falava em 2018 aqui no canal. E vamos ver, ele tá aqui lutando por isso, só que ele tá lutando contra o Magnus Carlsen, né? E tá indo muito bem, empatou nas duas clássicas o match, empatou nas partidas rápidas de 25+10, empatou a primeira de 10+10, sim, é um jogador forte, né? Muito forte. Vamos ver a próxima. Muito bem, galera, mais uma partida nessa batalha épica entre Magnus Carlsen e Vincent Keimer. Quantas partidas, que batalha, que guerreiros temos aqui. Magnus Carlsen na segunda partida de 10 minutos mais 10 para cada jogador. Tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei. Vincent Keimer também responde com o peão do rei. Temos aqui uma abertura espanhola ou Rui Lopes acontecendo. A6, a defesa morfe. Bispo A4, cavalo em F6, D3 protegendo o peão central. O Carlsen só joga dessa maneira. Ele não vai pro roque aqui. Muita gente faz o roque aqui. Não é um lance ruim, mas o Carlsen protege o peão sempre. Bispo C5, C3 foi jogado. Bispo é perseguido. Bispo sai. Roque foi jogado. H6, torre 1. Roque, vale dizer que na maioria dos torneios a Rui Lopes é a arma de arremate de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen costuma jogar a Rui Lopes para arrematar. Se existe alguém que é um grande entendedor de Rui Lopes nesse mundo é Magnus Carlsen, mas isso não significa que Vincent Keimer também não o é. Vincent Keimer vem quebrando já paradigmas. Vamos ver como é que segue cavalo B em D2, bispo B6, o melhor lance da posição. Temos aqui o cavalo manobrando para F1, cavalo E7. Magnus Carlsen não se incomodou com a entrada de peças em G4. Keimer também não quis seguir dessa maneira, seguiu manobrando o cavalo. Temos agora o lance C5, foi para isso que ele jogou bispo B6, foi para isso que ele tirou o cavalo. Lutou aqui pelo centro. Carlsen joga com A4, torre B8, o melhor lance. Vale dizer que os computadores já deram igualdade aqui para as negras. Já deram igualdade aqui para as negras, está jogando demais Vincent Keimer. H3 foi jogado. Keimer manobra o cavalo para casa de G6. Temos trocas em B5. Magnus segue com o corajoso D4, enfraquecendo a proteção do peão central. Keimer segue com dama em C7. Temos o bispo em E3. E aqui o Keimer faz o lance torre 8. Nesse momento, meus amigos, Vincent Keimer coloca uma pressão violenta no centro.
E a gente é tentado aqui a fazer um lance como D5, não foi o lance jogado, um lance que daria problemas para o Carlsen, porque aqui C4 colocaria um bom ganho de espaço para as negras, bispo atacado. É possível trocar aqui os bispos e as pretas teriam aqui um bom ganho de espaço numa posição como essa. Magnus Carlsen não pode fazer isso, vai tapar o próprio bispo, vai enfraquecer a posição. Como defender o peão do C2? Essa é a questão. E aqui o Magnus Carlsen vai para um lance surpreendente aqui, um lance... Ele pensou bastante para fazer esse lance, é um lance que vai... É o melhor lance segundo os computadores, é um lance muito difícil de encontrar, que é o lance Dama D2. A hora que ele jogou isso, eu falei, é surreal, né? Porque agora pode tomar aqui e vai cair o peão do C4, de E4. Vai sacrificar um peão Magnus Carlsen para ganhar atividade. Isso aqui é realmente Copa do Mundo, meus amigos. Peão toma. Keimer aceita o desafio. Peão toma, cavalo por E4. Keimer tem um peão a mais. Cavalo toma, a torre toma. Magnus Carlsen vai ter que fazer valer esse sacrifício. Segue com o peão por C5. Peão toma. E esse lance aqui, ele permite agora essa sequência de bispo C2, foi jogado pelo Carlsen. Uma possível continuação seria a torre E6, bispo toma, torre toma, e agora o Carlsen teria a possibilidade de jogar um bispo F4. Ah, então o Carlsen estaria ganho nessa linha, ele devia ter jogado. Não necessariamente, porque Vincent Keimer teria agora dama C6, deixando a torre indo para cima do cavalo, e o Carlsen teria que lidar com esse ataque aqui na ala do rei, por exemplo aqui, onde as pretas têm uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama, um par de bispos bastante forte, uma pressão violenta. Seria uma possibilidade, e aqui não dá para dizer muito bem quem é que está melhor nessa variante. No entanto, Vincent Keimer não vai para o lance torre E6, ele vai para o lance torre B4. E agora o Magnus Carlsen tem a possibilidade de ficar melhor e ele vai para a sequência melhor. O Carlsen primeiro com bispo por cavalo, seguido de bispo por peão. Aqui o melhor lance da posição jogado pelo Magnus Carlsen, vai para o sacrifício. E agora o momento é delicado aqui para o Vincent Keimer, porque se ele tomar o bispo, o problema todo é que esse lance ganha um tempo para a torre entrar. Rei F7 aqui não adianta nada, o Carlsen pode dobrar as torres. Rei H7 da mesma maneira, com um ataque violento aqui, um ataque fortíssimo, não tem mais como as pretas se defenderem aqui. Aqui pode abandonar. Esse ataque aqui é impossível de parar, não tem lance que possa ser feito. Dama G7 está subindo aqui a torre, o que pode parar isso? Não tem jeito. Jogar um torre D4 aqui, entregar, tá levando mate aqui, ó. Tem mate aqui. Vamos fazer o mate, ó, que bizarro. Torre H8, cheque. Dama por H6, cheque. Seguido de torre 8 com checkmate, né? Então aqui, bispo por H6, um lance brilhante de Magnus Carlsen. Vincent Keimer segue com o único lance da posição. Bispo F5, liberando agora a torre para poder defender. Temos aqui bispo G5 pelo Carlsen. Seria possível jogar um lance aqui como dama D5. Não que isso fosse ganho nem nada, mas poderia seguir dessa maneira, talvez com uma boa posição aqui. Ainda difícil a continuação, né? Jogar um bispo D2 e entregar um peão para jogar bispo F4. É tudo muito estranho, né? Essa linha aqui de computador, mas seria a melhor linha segundo os computadores e tudo mais, seguido aqui de um torre A6, com um bom ataque das brancas. Uma linha difícil de ser encontrada. Magnus Carlsen vai para o lance mais natural. Põe o bispo em segurança. Dama D7, Vincent Keimer propõe trocas, defende ali a casa de D5. Magnus Carlsen pode trocar agora e seguir com torre 7 com um bom ataque. Mas aqui o Magnus Carlsen, mais uma vez, nessa Copa do Mundo, deixa escorregar a vantagem contra o Keimer. O famoso entregar a paçoca, né? Mais uma vez o espírito de paçoqueiro ataque aqui Magnus Carlsen. Torre 4 foi jogado. Vincent Keimer é um guerreiro. Um guerreiro, vai buscando as suas chances. Magnus Carlsen segue com cavalo E5. Mais uma vez um lance que não é o queridinho dos computadores. O computador prefere bispo E3. Cavalo E5, na prática, me parece um bom lance. Dama E6 foi jogado, torre por E4. Vamos para as trocas. Torre 1. Bispo volta para B7. Um poderoso par de bispos tem Vincent Keimer. Quantidade de material tá igual. Magnus Carlsen segue com cavalo F3, dando um ataque descoberto na dama. Dama C4 foi jogado propondo trocas, o único lance da posição. Por que esse lance é único?
Porque qualquer outro lance está vindo torre aqui E7 com forte ataque. Forte ataque. Por exemplo, dama F5 aqui, torre E7, good game. Acabou o jogo, né? A dama vai tentar defender, cavalo chega aqui em H4 ou E5. Você pode escolher. E aqui, brancas tem um poderoso ataque, né? Aqui ainda não, cavalo G6 direto, tem um ataque em F2, né? Pode tirar o rei aqui para não cair com cheque. E aqui, qualquer outro lance aqui, qualquer outra sequência, tem uma posição muito vantajosa Magnus Carlsen. Por exemplo, essa linha aqui, ó. Tudo bem, como a gente vê, são linhas difíceis, né? São linhas bem difíceis, longas, ainda assim muito complicadas de serem encontradas e tudo mais, né? Mas aqui teria forte vantagem por conta do rei exposto, peças aqui cooperando, cooperação entre as peças muito forte. No entanto, por isso, dama C4 foi jogado pelo Kaymer, não dando nenhuma possibilidade de ataque. Carlsen evita, aqui também é possível agora ele tomar e jogar um cavalo E5, ó. Também é possível jogar dessa maneira com alguma vantagem, mas torre 8 crava, tem que jogar um torre 3 para não ficar cravado. Poderia seguir, por exemplo, dessa forma e com boa atividade das peças aqui para as negras. O Carlsen preferiu não jogar dessa maneira. Preferiu jogar com dama em E5, mantendo as damas no tabuleiro. Torre F8 jogado pelo Kaymer. Segue a luta épica. Magnus Carlsen segue com dama D6. Temos bispo por cavalo. G por F3. Bispo A5, único lance da posição. Não tem outro. Não tem outro. Se eu jogar B4 aqui, o que tá acontecendo? Bispo tá atacado. Bispo não tem essa casa, não tem essa casa. Bispo A7 não pode também. Permite torre 7. As brancas ganham um tempo valioso. Ganhou a iniciativa. Portanto, bispo A5, torre atacada, torre E4, subida de torre do Carlsen. Talvez torre E3, computadores preferem. Torre E4 jogou o Carlsen. Dama B3 foi jogado, bispo E3, pressão agora no peão do C5. Bispo B4 protege. Por que o Kaymer protege esse peão? Ele tem essa maioria aqui que vale ouro, de 2 contra 1. Rei G2, agora o Carlsen protege esse peão, mantém o peão de G6 atacado. Dama F7 protege o peão, torre F4 ataca todo mundo. Dama em E8, temos trocas em F8, cai o peão de G6 e a gente tem esse final. Magnus Carlsen tem um peão a mais. No entanto, Vincent Kaymer tem uma maioria de 2 contra 1. E lembrando que são peões dobrados aqui, uma loucura. Dama F7 jogado por Kaymer. Talvez aqui fosse o momento de disparar o peão para C4, talvez. Dama F7. Magnus Carlsen segue com dama G5. Temos a dama em D7. Vincent Kaymer segue a luta. Aqui seria, talvez, possível jogar um lance como dama B3. Talvez fosse um pouco mais forte. Ou um dama F6. Não dando tempo de capturar lá em C5. Jogou com dama D7 Vincent Kaymer. Momento dramático. Cai o peão do C5. Magnus Carlsen vai jogar um final com 2 peões a mais contra o Vincent Kaymer. Dama D3 jogado por Kaymer, B4 dispara o peão, dama cheque, rei sai. Dama D3, pressiona o peão, de F3, dama C8 cheque. Se jogar rei G2 vai levar a repetição. Magnus tem que pensar em outra coisa, segue com dama cheque, dama G4, mantendo todo mundo protegido, quer dizer, quase todo mundo, esse não. Esse aqui não, mas ele também não tá atacado. Esse não, coitado, né? Parece aquele o cachorro fora da matilha, né? Calma, também não é assim. Dama D6 cheque. Rei G2 foi jogado. Dama B6. H4. Magnus Carlsen dispara o peão. Dama B8. H5 com velocidade. Rei H8. Dama G5. Vai avançando Carlsen. Dama em E8. H6. O peão mais veloz do mundo. G toma. Dama toma cheque. Rei G8. Dama cheque. Rei H8. Dama F6 cheque. Rei G8. Ganhou uns bons segundos aqui. E agora Rei G3. 1 minuto e meio Carlsen. 47 segundos, Vincent Kaymer. Temos dama em E2. Uma dama que fica defendendo o próprio peão e encostado aqui nesses peões. Dama G6, cheque. Rei F8. Dama F5, cheque. Como progredir? Rei G7, dama E4, propondo trocas. Dama vem para F1, F4. É isso que tem que fazer. Rei F6, dama D4, cheque. Rei F7, F5. Dama G1, cheque, o rei vem para F4. Dama em H2 com cheque, dama dá muito cheque. Essa é a esperança do Vincent Kaymer. Rei em E4, dama H4, cheque, rei D5, dama C8. Dama D8 com cheque. Rei C5, dama C8 com cheque. Rei por B5, cai mais um peão aqui do Vincent Kaymer. Dama por F5, cai um peão do Carlsen. Dama cobra em C5, dama D3 com cheque. A dama não para nunca de dar cheque. Ou será que para? Dama C4 contra cheque.
E contra-cheque não há defesa. Tem que tomar essa dama. E por isso, meus amigos, Vincent Keimer abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Caiu no final vencedor. Rei 2 peões contra rei. Ganha com tranquilidade. Vincent Keimer, um guerreiro, quase eliminou Magnus Carlsen da Copa do Mundo. Venceu a primeira partida pensada. Ficou ganho na segunda partida pensada. Próprio Magnus Carlsen levou um choque quando ele viu que o Keimer não achou a sequência vencedora. O Carlsen já estava vendo que ele ia estar perdido ali. Carlsen tomou um susto nessa Copa do Mundo. Afirmou estar cansado de jogar partidas clássicas. Afirmou não saber o que está fazendo na Copa do Mundo. Não está gostando de jogar, não está tendo prazer em jogar partidas clássicas. Está de parabéns, Magnus Carlsen, por ter coragem de ser sincero e falar o que ele sente, falar o que ele pensa. Podem criticar, podem achar que é mimado, podem achar que é ingrato, podem achar o que vocês quiserem. Pra mim tá tudo certo. Um homem que fala o que pensa, um homem que fala o que sente, não tem medo de ser quem ele é. Pra mim é um homem corajoso, um homem de virtude. Na minha opinião. Magnus Carlsen tem o direito de estar cansado. Só que eu também acho que, se é assim, ele deveria, talvez, em breve, se aposentar das partidas pensadas. E não mais fazer o que ele não gosta, né? Momento de transição, momento vive Magnus Carlsen. Por enquanto ele avança na Copa do Mundo. Será que ele vai continuar jogando a Copa do Mundo ou ele já vai se aposentar e sair da Copa? Tudo pode acontecer, galera. A gente segue acompanhando a Copa do Mundo. O que a gente sabe é que agora passa para a próxima fase. Para a quinta rodada, Magnus Carlsen. Jogará a quinta rodada, Magnus Carlsen? Não sabemos. Tudo pode acontecer. A gente segue acompanhando a Copa do Mundo 2023. Muito obrigado pela... Até engasguei. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!